Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bora revisar? Bora! Olha só, na aula passada nós vimos que... nós estudamos os modos verbais. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre eles, tá legal? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o tempo no modo presente. O tempo no modo presente indica uma ação que acontece no momento em que se fala. É uma ação rotineira, é um fato, uma verdade, é uma coisa que acontece no agora. Não se esqueçam, hoje, tá? Depois eu coloquei para vocês o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação que já aconteceu, é uma ação habitual. Ela aconteceu e continua acontecendo. Eu mandava, eu mandaria, eu saía, ele saía, nós saíamos. O tempo no modo pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não terminou completamente. Então, ele dá uma ideia de continuidade e é muito utilizado em fábulas por isso. Como vocês conseguem perceber aqui no texto que fala era uma vez, eu mandava, eu mandaria, é uma situação que dá essa ideia de duração de tempo. O pretérito perfeito indica uma ação já concluída. Ela aconteceu e acabou. Aqui eles colocaram escrito ontem. Ontem eu bati. Ontem tu bateste. Ele bateu. Algo que aconteceu no passado e já não está acontecendo. Pretérito mais que imperfeito veio antes disso. É uma ação que aconteceu no passado, antes do pretérito perfeito. Ela indica o popularmente eu havia te avisado. Às vezes indica um desejo e termina com ra. Eu avisara, tu avisaras, ele avisara. O futuro do presente indica uma ação que certamente ocorrerá. Ela vai ocorrer amanhã, no futuro. Ela é uma hipótese. Poderá o herói. Ela tem um valor imperativo também. Cumprirás o horário. Você vai fazer algo. E termina com re ou ra. Eu saberei, tu saberás. Amanhã tu saberás a sua nota. Percebeu? O futuro do pretérito indica uma ação futura que certamente ocorreria. Ela tem uma incerteza. Ela tem uma possibilidade. Percebam, se eu pudesse, eu partiria, tu partirias, termina com ria. E hoje nós vamos estudar as formas nominais dos verbos e as suas locuções verbais. Preste atenção aí na apostila para entender um pouquinho melhor. Já vimos isso naquela aula de revisão. Pois é, aquele primeiro vídeo. Também já comentamos muito isso em sala de aula. Vamos ver? A forma verbal pode oferecer ao leitor muitas informações sobre a ação que se trata, que são os tempos verbais. Entretanto, existem 3 formas que não são conjugadas, e elas são chamadas de formas nominais, porque podem ser usadas também como se fossem nomes. E essas formas nominais que nós conhecemos são elas: o tempo no modo particípio. O modo particípio indica uma ação que foi concluída. Treinado, vencido, sorrido. No gerúndio, a ação ainda está em curso. Treinando, vencendo, sorrindo, falando. No infinitivo, a terminação ela é uma ação propriamente dita. Treinar, vencer, sorrir é o verbo sem estar conjugado. Verbo comer, sorrir, gritar. Percebam que sempre termina com a letra R. No gerúndio vai terminar com ando, indo, endo. Lembra que eu passei isso naquela folhinha lá de revisão? Desculpa, naquele vídeo de revisão? Pois é. No particípio termina com ado, ido. Tá tudo naquele vídeo. E o R, ele termina com ar,
e ir. Nós vamos falar agora sobre as locuções verbais. As locuções verbais são expressões formadas por verbos, como o nome já diz, né? Para formá-las, usa-se um verbo auxiliar conjugado e um tempo principal em uma das suas formas nominais. Os auxiliares mais comuns são ter, ser, haver, ir, estar. Aqui abaixo nós temos esse exemplo. Há dois verbos, o verbo haver e o verbo treinar. O verbo haver é o verbo auxiliar, como nós vimos em cima. E o verbo principal está no particípio. Eu havia treinado para isso a vida inteira. Percebam que há dois verbos e um está completando o outro. Isso é uma locução verbal. Às vezes é possível trocar uma locução verbal por uma única forma simples do verbo. Eu vou treinar, o verbo ir mais o treinar. Logo cedo, forma simples, treinarei. Eu transformei esses dois verbos em um só, que está conjugado. Em outras vezes, as locuções verbais não correspondem a uma forma verbal única. Essas comumente podem expressar continuidade, finalização, inicialização, necessidade, potencialidade e vontade. Leiam com calma esses exemplos aqui. Eu continuo perseguindo os meus sonhos. Finalização. A empresa deixou de patrocinar o atleta. Inicialização. O técnico pôs-se a dedicar-se exclusivamente a ele. Necessidade. Eu preciso treinar todos os dias. Potencialidade. Eu posso fazer o que você me indicou. Vontade. Todos querem alcançar os resultados semelhantes. Optar pelo uso de uma forma simples ou por uma locução é uma questão de estilo. As locuções costumam tornar o texto mais coloquial, ou seja, uma linguagem do dia a dia, enquanto a forma simples é mais formal, ou seja, da norma culta. Perceba um exemplo. O técnico ia apresentar a lista de convocados para a seleção. O técnico apresentaria a lista de convocados para a seleção. Aqui, ó, forma simples, menos coloquial. Ou seja, norma culta, foi conjugado. Agora que já entendemos esse conteúdo de uma forma profunda, bora praticar. Façam os exercícios da apostila e qualquer dúvida eu estarei aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!